Eu corto a batata doce em rodelas e coloco água fervendo e levo ela para cozinhar por uns 10 a 15 minutos. Pouca água, tá? Aí, quando ela estiver macia, eu vou passar um mixer e vou fazer um purê. Numa tigela, eu vou colocar leite de amêndoa, fermento biológico seco, misturo e espero descansar por uns 30 minutos até o fermento ativar. Ele vai ficar assim, com umas bolhas. Aí eu transfiro para um bowl maior, adiciono o purê de batata doce e misturo muito bem com o fouet. Aí eu vou adicionar a farinha, eu usei farinha de espelta, pode ser farinha de trigo, e vou misturar com a mão mesmo, formando essa massa. Vou misturar muito bem o seco com o líquido, começo a amassar e adiciono sal. Aí eu incorporo o sal na massa, vou amassando bem com os dedos e depois coloco o azeite. O azeite fica um pouquinho mais difícil de manipular a massa, mas você vai dobrando ela sobre ela mesma e aí você vai vendo que a gordura vai entrando na massa. Depois, numa superfície enfarinhada, eu coloco essa massa e começo a sovar. Eu vou fazendo esses movimentos com a palma da mão, ela fica uma massa um pouco pegajosa mesmo, é normal. E aí eu faço uma bola e coloco ela numa travessa, coloco um pano em cima e deixo descansar por 1 hora mais ou menos, ou até ela dobrar de tamanho. Aí eu transfiro de novo para essa superfície enfarinhada e eu vou cortar a massa em 6 pedaços mais ou menos iguais, umas 115 gramas. Aí eu vou fazer bolinhas, eu vou pegando as pontas e vou levando para o meio e formo uma bolinha. A ideia é a parte de cima ficar lisinha e a parte de baixo ficar com esse nozinho. Faço isso com todos os pedacinhos, deixo descansar por mais uns 30 minutos e aí ele vai dobrar de tamanho, vai ficar super fofinho. Aí já tá pronto para ir pro forno. Eu coloco um pouquinho de azeite, um pouco de gersal em cima, levo ao forno pré-aquecido a 220 graus mais ou menos, e ele fica essa delícia, essa cor incrível e super fofo.